Boa noite. A paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês que estão aqui presentes, que acompanham diretamente aí dos seus lares. Que Deus possa abençoá-los, grandiosamente. Glória a Deus. Que bom, estarmos aqui mais uma vez, juntos, podermos falar um pouquinho da palavra de Deus, conversarmos um pouquinho. É muito bom, E eu tenho certeza que Deus se faz presente nesse lugar aqui. Não sei se vocês estão no mesmo sentimento que eu, mas hoje aqui está uma paz, está uma tranquilidade. A gente percebe assim nitidamente que o Espírito Santo está aqui. O louvor falou, o dízimo, Bárbara? E agora, que Deus possa usar a minha vida aqui também para que nós possamos falar mais um pouquinho de Deus, Como é bom a gente falar de Deus. Como é maravilhoso a gente falar de Deus. Não tem coisa melhor, do que a gente falar de Deus. Deus é tão bom. Em tudo na nossa vida, em tudo, a gente vê o agir, a gente vê o mover de Deus, Nos filhos, na esposa, no marido, nos pais, nos irmãos, no serviço. Como é bom. Deus é muito bom. Sobre o curso de libertação financeira, eu só queria deixar um recado para vocês. Antes do recado, o curso de libertação financeira, o pastor já vinha falando já há muito tempo, desde o ano passado, sobre essa vontade que ele tinha de trazer esse curso para a igreja, para os irmãos. E desde eu me senti bem à vontade em estar com ele, nesse projeto, porque eu realmente percebo o quanto é importante. Ele, na minha vida, Deus fez uma obra muito grande. E eu entendo que tudo aquilo que é bom na nossa vida deve ser compartilhado. A gente precisa compartilhar as maravilhas de Deus na nossa vida. Os testemunhos, eles são importantes para que a fé de outras pessoas, que em algum momento inclusive possa estar abalada, que ela possa ser restaurada. Porque assim como já falado aqui hoje, sem fé nós não somos nada. E com fé nós somos tudo. Amém? O único recado que eu queria deixar para vocês sobre libertação financeira é só uma frase. Gravem essa frase. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Ou seja, nós podemos melhorar todos os dias da nossa vida. Então, o dia que a gente achar que a gente sabe tudo, alguma coisa está de errado. Então, vamos continuar juntos, evoluindo, juntos estudando, juntos ministrando, juntos aprendendo um com os outros. É nessa pegada que nós vamos chegar juntos lá na frente. Amém? Em nome de Jesus, Então, hoje nós vamos falar sobre motivação. Deus colocou no meu coração desde semana passada, estava acompanhando a pregação do Alex, e coincidentemente, na última vez que eu estive aqui pregando, eu falei a mesma coisa, Foi através de uma ministração do Alex que veio na minha cabeça o tema da última palavra. E nessa última semana a mesma coisa, o Alex pregando,
E ali eu me observando, né, junto com ele, prestando atenção nas palavras que ele estava dizendo, e Deus o tempo todo tocando no meu coração. Motivação. O quanto nós temos visto as pessoas hoje sofrer por falta de conhecimento, por falta de oportunidade, e o que falta muitas das vezes para que as pessoas possam evoluir, alcançar os seus objetivos, é exatamente isso, é motivação. Muitas das vezes a pessoa tem tudo, é o que a Adriana falou aqui, a guria mesmo, tem tudo, tá ali, ela sabe fazer, sabe os caminhos, tem um recurso, tem tudo, falta um passo, falta só um passo. E às vezes precisa de uma pessoa, um amigo, um irmão, o pastor, para justamente dar aquela oportunidade da pessoa fazer diferente, de obter aquele resultado. E muitas das vezes se resume exatamente nisso, motivação. Às vezes a pessoa não está motivada, né? Está faltando alguma coisa ali, para que a pessoa possa, como dizem no linguajar, né, desencantar. Então às vezes é isso que falta, motivação. Então o nosso tema de hoje é: nunca desista, nunca desista. Jesus é a motivação que você precisa hoje e sempre. Nunca desista. Jesus é a motivação que você precisa hoje e sempre. Amém? O nosso texto, vamos iniciar lá em Isaías. Nós vamos ler lá no capítulo 40. Nós vamos ler o 29, o 30 e o 31. Então, Isaías, capítulo 40, versículo 29, 30 e 31. Glória a Deus. Aleluias. Amém. E o texto nos fala assim, irmãos: dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam, e eles tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pai querido e Pai amados, nós glorificamos o Teu nome e agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui, ministrando a Tua Palavra. Nós pedimos que o Senhor venha falar nos nossos corações, que o Senhor venha nos direcionar e nos abençoar com a Tua Palavra, que possamos sair daqui com aprendizado, meu Deus, e que possamos aplicar todos os dias na nossa vida, na vida das pessoas que nós amamos, nas nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, infelizmente nós estamos vivendo aí num século onde que as pessoas estão desistindo muito fácil dos seus objetivos. As pessoas têm desistido muito fácil dos seus sonhos. As pessoas plantam, né? Só que às vezes não conseguem colher. Investem e não conseguem recuperar. E a gente tem percebido muito isso aí, exatamente nesse século agora, nessa nova juventude que está aí, a meninada, a moçada, os jovens, e também adultos, pessoas mais velhas, nossos pais. Quantas situações desagradáveis que nós temos acompanhado aí no dia a dia, através dos amigos, através da igreja, e os jovens, né, com muitas dificuldades, hoje, de convivência, de relacionamento, e isso tudo é fruto de muitas facilidades, né, que eles têm encontrado. Eu estou falando dos jovens, mas todos nós somos jovens, né? Isso aí também está
de fácil acesso para todos nós. E as facilidades que tem encontrado hoje na internet, nas redes sociais, tem atraído nossos jovens e até os adultos por uns caminhos que tiram deles a oportunidade de ter uma vida em Cristo Jesus. Não só no mundo lá fora, mas até dentro das nossas igrejas. Eu acredito que dentro da IBN não seja diferente. Quantas oportunidades, quantas facilidades têm sido colocadas à nossa disposição? Quantas armadilhas estão sendo lançadas? Infelizmente, quantas pessoas estão sendo fisgadas para essas armadilhas? E às vezes começa ali com uma situação inofensiva, né, que não, teoricamente seria até uma brincadeira de criança, porque muitas das vezes é assim, né? As armadilhas chegam dessa forma, e as crianças vão, os jovens vão, em alguns casos os adultos vão, e depois, lá na frente, colhe-se o resultado negativo. E vem aquela desmotivação, né? Vem aquela dificuldade de encarar o problema, porque muitas das vezes o que a gente percebe é que os irmãos, as pessoas têm dificuldade de bater de frente com um problema que na maioria das vezes foram criados com as suas próprias mãos. Cria os problemas, convive com os problemas, mas na hora de enfrentar os problemas vem a desmotivação. E aí começa uma série de problemas na vida das pessoas. E os jovens, por tão pouco ou por quase nada, têm desistido muito. Hoje, a quantidade de jovens com depressão, hoje a quantidade de pessoas que estão dentro das suas casas, sem convívio com ninguém, trancada dentro de um quarto, na base de um medicamento, são muitos. São muitos. E muitos que estão aí sofrendo em silêncio, em situações difíceis, e trazendo transtorno para os seus pais, sofrimento, porque nessa hora todo mundo sofre junto. Sofre pai, sofre mãe, sofre filhos, sofre a família toda, de forma geral. E às vezes uma briga, uma discussão, uma coisa tão simples, né? Eu falo sempre, não existe a família perfeita, né? Se tem alguma família perfeita aqui, levante a mão, porque nós vamos ter que estudar, não é? Todas as famílias têm lá suas particularidades, têm às vezes seu desentendimento, tem as suas diferenças, um gosta de uma coisa, outro gosta de outro, um gosta do galo, outro gosta do cruzeiro, não é? Um gosta de comida salgada, outro gosta sem sal, o outro gosta de suco com açúcar, outro sem açúcar, não é? Todas essas diferenças tem dentro da casa da gente, e por essas diferenças mínimas, muitas das vezes, vem brigas, vem discussões, vem desentendimentos. Porém, essas situações não podem ser fatores de desmotivação na nossa vida. Isso são situações que a gente tem que enfrentar, que a gente tem que conversar, que tem que ter diálogo, que tem que ter relacionamento. Exatamente por conta desses pequenos detalhes, o que tem acontecido com as famílias? Tem se separados. Casais se separando, filhos brigando com seus pais, entre outras situações, desistindo de tudo, deixando tudo para trás. Vidas, casais que a gente vê aí 20, 25 anos juntos, ou até mais. Ó, que você olha lá, separou. Por que separou? Não, por conta disso, mas por conta disso. Então, hoje, infelizmente, a questão da desmotivação tem levado
há muitas perdas. As famílias estão sendo desestruturadas em função de falta de motivação. Não tenho motivação para seguir. Eu não consigo, cheguei no meu limite. Quantas das vezes a gente conversa com as pessoas, a pessoa está enfrentando um problema, você vai ali, dá um suporte, você pergunta, você conversa, você procura entender. E às vezes, gente, na maioria das vezes, são coisas muito simples que começam na nossa vida, são coisas pequenas, só que a gente vai deixando tomar grandes proporções. E um probleminha que era pequeno, que era fácil de resolver, que poderia ter sido resolvido com diálogo, a hora que assusta, já virou uma separação, já virou um desentendimento, já virou um pai que não conversa com o filho. E é isso que tem acontecido. Infelizmente, isso é uma grande realidade hoje. As pessoas deixando tudo para trás em função de coisas pequenas. E muitas das vezes, a gente ainda vê as pessoas, né, culpando a Deus, ou culpando outras pessoas pelos seus erros, pelas condições que eles procuraram com suas próprias mãos. Os sonhos de Deus na nossa vida, eles são perfeitos. Perfeitos. Somos nós que estragamos. Somos nós que fazemos as coisas erradas. Somos nós que damos a oportunidade para o erro chegar na nossa vida e depois trazer problemas muito maiores. Então, nós é que temos que mudar essa história. A responsabilidade, ela é nossa. Não adianta a gente querer ficar transferindo para os outros. Ah, mas eu estou com dificuldade. Sim, então, é filho, divide com seu pai, com a sua mãe. Conversa, diálogo. É marido, conversa com a sua esposa. É esposa, conversa com seu marido. É diálogo, é comunhão. Não vamos chegar na condição de estarmos desmotivados, na condição da perda. Depois que perder, a gente olhar para trás e falar: meu Deus, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Quantas vezes a gente, lá na frente, uma coisa que não saiu do jeito que a gente programou, nós começamos a fazer aquela reflexão e falar assim: meu Deus, por que eu não fiz isso? Meu Deus, por que eu não fiz aquilo? Por que eu deixei chegar desse jeito, meu Deus? Só que muitas das vezes já é tarde. É porque a gente vai vendo as coisas acontecendo e fala: amanhã eu resolvo, amanhã eu resolvo, amanhã eu resolvo. Passou um mês, amanhã eu resolvo. Um ano, amanhã eu resolvo. Caiu na rotina, acabou. Então, gente, os sonhos de Deus, eles são perfeitos. Nós não podemos deixar que aquilo que Deus colocou para nós sejam estragados em função da nossa falta de atitude. É muito triste ver as pessoas desistindo de tudo. Por que você está desistindo? Por conta do meu emprego. Eu não estou dando muito certo lá com a pessoa X ou com a pessoa Y. Ela falou uma coisa que eu não gostei. Era só ter ido lá e conversar com a pessoa. Evita. O melhor confronto que existe é o diálogo, né? Se eu posso conversar e resolver, é ótimo. Se eu não posso, evito. Assim como a Bárbara falou, o emprego do meu sonho, eu sonhei estar naquele lugar. Então, quando você sonha estar naquele lugar, você projeta aquilo para a sua vida. Se aparecer um problema lá dentro, você vai deixar que aquele problema te tire de lá, que pega o seu sonho, aquilo que você sonhou, aquilo que você desejou, acabe. Mas eu estou desmotivado, eu não estou conseguindo mais, eu estou muito triste. Por quê? Por conta do meu namoro não vai bem.
O meu relacionamento não está legal. Então você está desmotivado por conta do seu relacionamento. Sim, eu estou desmotivado por conta do meu relacionamento. Mas o que você está fazendo diferente do seu relacionamento? Está tendo diálogo? Está tendo conversa? Está tendo respeito? Porque antes de chegar no fator desmotivação, outras coisas já aconteceram antes. E foi permitido que isso acontecesse. E depois nós vamos falar exatamente isso. Eu estou desmotivado, não vai dar certo mais, por conta disso e disso e disso. Nós vamos arrumar uma desculpa. Nós vamos arrumar alguma coisa para justificar a nossa atitude. Se tudo isso que eu estou falando, todos esses problemas que podem acontecer na nossa vida, que de repente esteja até acontecendo na vida de um irmão, tudo isso vai passar, gente. Se tudo isso vai passar, por que a gente vai desistir? Se você sabe que tudo vai passar, que tudo vai se resolver, por que vai desistir? Porque na primeira dificuldade você vai olhar para trás e vai deixar tudo. Por quê? Por que aquilo que você plantou? Por que aquilo que você cuidou? Nós vamos deixar perder. Ali teve investimento de sonho, de força de vontade, de dedicação, de condição financeira, de outras pessoas, sonhos. E às vezes a nossa desmotivação, ela não vai afetar somente a mim, mas ela vai afetar outras pessoas, porque outras pessoas sonharam junto comigo. Eu sou o responsável por outras pessoas, vocês são responsáveis por outras pessoas. A atitude de vocês, ela pode não só desmotivar a vida de vocês, mas também a vida de outras pessoas. Oh, glória a Deus. Aleluia. Até Deus, as pessoas têm desistido. Até de Deus. Muitas das vezes nós olhamos e falamos: cadê aquele irmão? Ele não está na igreja mais. Ele optou, essa semana mesmo eu escutei ele falar isso. Ele optou por outro caminho. Mas por quê? Como assim? Como eu posso desistir de Deus? Nós falamos aqui no início da nossa palavra aqui hoje, não existe nada melhor do que você estar na presença do Senhor. Não existe lugar melhor do que estar na presença de Deus. Olha o quanto Deus já fez pela vida de cada um de nós que estamos presentes aqui hoje. Para aí agora, pensa o tanto de livramento que Deus já te proporcionou na sua vida, livramento que você sabe, e vários milhares e outros que você sequer sabe, mas Deus esteve ali na sua vida, Deus agiu na sua vida, não só na sua vida, mas na vida de quem você ama, na vida das pessoas que você quer bem. Quantas vezes você ficou sabendo do agir de Deus? O ano passado, olha o quanto Deus foi misericordioso com a nossa igreja, olha quantos livramentos Deus colocou aqui na nossa frente, nesse altar o ano passado. Olha o tanto que Deus continua trabalhando por nós. E pessoas estão desistindo de Deus. E por que as pessoas estão desistindo de Deus? É porque não sabe, é o que a Adriana falou aqui, respeitar a lei da semeadura. Planta hoje, quer colher amanhã. Não é assim que funciona. Tudo tem o tempo certo. Eclesiastes 3:1. Tudo é no tempo do Senhor. Eu posso fazer as coisas no meu tempo? Posso. Eu já fiz? Fiz. Deu errado? Deu errado. Deu errado porque eu não respeitei o tempo de Deus. E eu vou culpar a Deus porque deu errado? Eu sabia que estava errado, eu fiz fora do tempo, não era na hora certa e deu errado.
Aí eu vou desistir de Deus porque a colheita não veio do jeito que eu queria. Eu imaginava que eu ia colher 1 tonelada e eu colhi 1.000 quilos. A culpa é de quem? A culpa é de Deus. Não, a culpa é minha. Eu acelerei o processo, eu não respeitei o tempo. Foi eu que errei. E as pessoas estão desistindo de Deus por isso. Porque não respeita o tempo da colheita, porque colhe na hora errada. Ditado dos antigos: o apressado ou come quente ou come cru. Não é assim que se fala? E é verdade. Se você antecipar, alguma coisa vai dar errado. E depois eu vou desistir de Deus. Depois eu vou jogar a culpa em Deus, porque eu fiz errado. Vocês acham que estão certo isso? Por que a gente desiste tão fácil das coisas? Por quê? Você coloca lá um plano, você coloca lá um projeto, você coloca lá um propósito, você fala, eu vou fazer. Aí você começa bem, 1 dia, 2 dias, 3 dias, a hora que você assusta, você não está fazendo isso mais, não, deu uma parada, não deu não. Por conta disso. Aí começa, nós nos auto-sabotando, a própria pessoa se auto-sabotando, porque ela começa a criar desculpa para aquilo que ela mesmo procurou com as suas próprias mãos. Por que nós desistimos tão fácil das coisas? Por quê? Você já parou para pensar se Deus desistisse de nós? Com a facilidade que a gente desiste dos nossos objetivos? Você já parou para pensar se Deus desistisse de nós com a mesma velocidade que a gente deixa de realizar aquilo que é útil para a nossa vida, para a nossa saúde, para o nosso crescimento? Você já parou para pensar nisso? Se Deus desistisse de nós nessa velocidade que a gente desiste das coisas, como que seria a nossa vida? Aonde nós estaríamos agora? Nem aqui nós estaríamos. Deus não desiste de nós em momento algum. Deus está conosco o tempo todo. E por que nós desistimos tão fácil das coisas? Por que a gente faz isso? Nós precisamos perseverar. Nós não podemos desistir. Perseverança. Independente do que for, do jeito que for, da hora que for, da dificuldade que for, perseverança. Nós precisamos o tempo inteiro acreditar em Deus e em nós. Culto dos jovens, o acampamento, foi falado muito de amor próprio. Nós precisamos nos amar. O tempo todo nós temos que nos amar. Nós temos que gostar de nós mesmos. Porque se eu gostar de mim, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar da minha vida, eu vou me policiar, eu vou fazer as coisas certas, eu não vou dar mau testemunho, eu vou querer dar bom exemplo. Se eu estou cuidando de mim, eu tenho que pensar dessa forma. É assim que a gente tem que fazer. Então a gente precisa cuidar de nós mesmos e não desistir. Desistir é uma palavra que não deveria estar no nosso vocabulário. A gente não deveria colocar essa palavra em prática em hora nenhuma. Aí eu comecei a estudar, comecei a fazer uma faculdade. Você vai formar quando? Eu desisti. Às vezes tem todo o recurso, tinha uma bolsa lá, pagava 50%, ganhava o transporte do pai e da mãe, mas desistiu. Tinha tudo na mão e desistiu. Por que a gente desiste tão fácil? Deus, Ele permitiu que seu único filho fosse crucificado. Não foi para você desistir. Ele não permitiu que seu único filho fosse crucificado para nós desistirmos. Nós não podemos desistir. O preço foi pago por nós. E não foi nada barato. E hoje nós desistimos.
Jesus Cristo ressuscitou, não foi para você desanimar, não foi para você parar, não foi por isso que Jesus Cristo ressuscitou. Olha o quanto Ele fez por nós, olha o quanto Ele fez por mim, olha o quanto Ele fez por vocês, e nós vamos desistir? E nós vamos parar? Tudo que foi feito por mim, tudo que foi feito por vocês, nós não podemos parar, nós não podemos desistir. Ah, mas esse sonho eu vou deixar ele aqui agora, vai ficar stand-by aqui, eu não vou mexer. Não, anime-se, levante, não tem idade, tudo depende de nós, tudo depende de você, tudo depende de mim. Se você colocar o seu propósito, você vai conseguir. Não desista, não desmotive, pelo contrário, esteja sempre motivado com a sua vontade, esteja sempre motivado com os seus sonhos. Ah, mas eu sonho abrir meu negócio próprio, mas peraí, o que você está fazendo para abrir? Ah, mas eu sonho de ter minha casa própria, mas o que você está fazendo? Ah, eu estou muito desmotivado. Por quê? Deus está te dando saúde, Deus está cuidando de você, Deus está colocando as oportunidades perto de você o tempo inteiro, e você está com os olhos fechados e não estão vendo essas oportunidades, e o seu argumento é: eu estou desmotivado. Bendito, a palavra de Deus nos fala, que bendito aquele que nunca viram, mas creem. As dificuldades, elas vão bater na nossa porta, isso é fato, a gente sabe que isso vai acontecer o tempo todo, mas nós devemos confiar em Deus, porque a palavra de Deus nos fala isso: bendito aqueles que nunca viram, mas que creem. Vocês querem um belo exemplo disso? Paulo e os apóstolos, quem conviveu com Jesus? Os discípulos, não foram? Paulo e os discípulos, que é a comparação que eu estou fazendo. Quem conviveu com Jesus o tempo todo? Quem teve esse privilégio de estar com Jesus? Os discípulos, não foi? Paulo conviveu com Jesus? Não. Ele viu Jesus carne e osso? Não. Viu através de aparições, mas ele não viu ele ali fisicamente, assim como os discípulos tiveram a sua oportunidade. E Paulo fez muito mais do que os discípulos fizeram. Ele, sem ver, sem ter contato, sem conviver, ele fez muito mais do que os discípulos que tiveram a oportunidade de conviver com Jesus. Muito mais ele fez. O legado de Paulo para nós que estamos aqui hoje é muito maior do que os dos discípulos. E ele não teve convívio, e ele não teve lá cara a cara com Jesus, ele não teve esse privilégio. E ele fez muito, mas muito mais do que quem teve a oportunidade de estar lá com Jesus. E nós? O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos sendo igual Paulo? Nós estamos aproveitando a nossa vida, aproveitando a nossa oportunidade para deixar um legado para as pessoas que a gente ama, para deixar um legado para os nossos filhos? Será que nós estamos fazendo isso? Ou nós vamos ficar o tempo todo falando que nós não temos motivação para isso? Vocês querem motivação maior que essa? O homem não viu, e ele fez maior do que aqueles que viram. Ele não conviveu, e ele fez muito mais. Por quê? Porque ele a vida inteira, ele esteve motivado com Cristo. Do momento que ele conheceu Jesus, ele nunca mais abandonou, ele nunca mais largou. Sofreu, foi preso, foi humilhado, maltratado, mas ele não largou. E nós fomos ali, a gente larga, por tão pouca coisa, a gente larga as coisas da nossa vida. Por coisas tão fúteis, tão pequenas, a gente larga as coisas da nossa vida. Mas eu não tenho motivação. Eu repito, vocês querem motivação maior que essa? De não ter o convívio, de fazer muito mais do que quem teve? Foque na transformação e não só na experiência,
Porque os discípulos tiveram experiência com Jesus, não tiveram uma grande transformação. Um, inclusive, traiu Jesus. Paulo não, ele focou na transformação. Desde aquele momento que ele teve aquele contato com Jesus, ele foi transformado. E é isso que a gente precisa na nossa vida, transformação. É como se fosse motivação, é como se fosse 2 botões que aí estão aí no nosso corpo aí, vamos dizer que seja no nosso coração. Um é start e o outro é stop. O problema é que a maioria das pessoas aperta o botão vermelho, stop, e para tudo na sua vida. Enquanto o tempo todo a gente deveria apertar o botão verde, start nos nossos sonhos, start nos nossos objetivos, start nos meus projetos, start para mim ser um pregador, start para mim vir para o louvor, start para mim ir para a faculdade, start para mim correr atrás dos meus objetivos, start, isso que deveria estar na nossa vida o tempo todo, não stop. Infelizmente, as pessoas hoje, século 21, estão desistindo com muita facilidade dos seus sonhos, estão desistindo com muita facilidade dos seus objetivos. Quantas pessoas estão dentro das suas casas agora, nesse momento, à base de remédio? É isso que nós precisamos mudar. Quais são os motivos que durante essa semana você pensou em parar? Para e começa a refletir. Vai pensando enquanto eu estou falando. Essa semana você falou, vou fazer isso, você desistiu. Vou fazer aquilo, desistiu. Eu vou começar isso, desistiu. Quantas coisas você, durante essa semana que passou, você falou que ia fazer e não fez? Quantas? 1, 2, 3, uma por dia, várias por dia, quantas você desistiu? Por que você desistiu? Quantas? Por que você está se auto-sabotando? Por que você está perdendo as suas oportunidades? Por que você está deixando tudo passar? O tempo vai passar. Nós não falamos isso lá no curso de libertação, pessoal? O tempo vai passar de qualquer jeito. Se você fizer ou se você não fizer, o tempo vai passar. O tempo não vai parar e ficar esperando. Eu falo isso muito com meus filhos. Gente, vocês acham que o tempo vai parar e vai ficar esperando vocês tomar essa decisão aí? Vocês acham que parou tudo agora e vocês vão ficar aí tranquilo? Vão ver um programinha ali na TV? Vão comer uma pizza? O tempo está parado. Depois... olha que eu encher minha barriga, depois que eu ver aquele futebolzinho ali, eu acho que eu vou dar uma volta de bicicleta primeiro. O tempo está parado. Não é assim que funciona. O tempo não para a gente ficar tomando as nossas decisões. O tempo está, nós estamos aqui agora, o tempo está indo, a vida está passando, as oportunidades estão passando, tudo está passando. E nós vamos ficar até quando? Falando que nós estamos desmotivados. Até quando que a gente vai ficar escondendo atrás das dificuldades? Até quando, pessoal? O tempo não para. O tempo não para. É muito fácil a gente querer ir pela porta larga. A maioria das pessoas querem passar pela porta larga. Até eu, que sou mais bobo, se tiver a oportunidade de seguir um caminho mais tranquilo, eu quero. Quem não quer? Difícil é a gente passar pela porta estreita. Esse é o difícil. Quando está tudo bom e maravilhoso, é ótimo. E quando aparecer as dificuldades? E quando der um probleminha lá no seu relacionamento, marido e mulher, pai e filho? E quando? Der um probleminha lá no seu serviço? Hein? Vocês vão desistir? Deu um probleminha no seu serviço lá, você não, tem 10 anos que você trabalha na mesma empresa, sempre foi um mar de rosas, hoje deu um BO lá na empresa, você vai desistir?
Você vai desistir? Você tem 30 anos de casado. Hoje aconteceu alguma coisa lá que te deixou chateado. Você vai desistir do seu relacionamento? 30 anos de casado? Por conta que aconteceu isso hoje? Você vai desistir? Essa é a porta estreita. A porta estreita vai ter na nossa vida. Tem, todo dia. Toda hora. E nós temos que saber que isso vai acontecer. Nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que alimentar a nossa fé para isso. É porque quando chegar o momento da gente encarar a porta estreita, você tem que estar firme e forte. Porque você vai tomar pancada, mas você vai ficar de pé. Você vai conseguir avançar. Você vai conseguir passar pela porta estreita. Você vai olhar para trás e tira a poeira e vida que segue. Não pode parar. Se você cair e não levantar, outras pessoas dependem de você. Tem muita gente que depende de você, tem muita gente que depende da sua vida, do seu trabalho, do seu esforço, do seu conhecimento, da sua inteligência, do seu entendimento, das suas palavras. Muitas pessoas que sequer não falam com vocês, mas vocês são referência dessas pessoas. É vocês que alimentam essas pessoas, é vocês que motivam essas pessoas, e vocês vão desistir? Como assim? Nós não podemos desistir por tão pouco. Mateus 11, 28 e 30 nos fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se você está cansado, se você está com dificuldade, você sabe o que tem que fazer. Se está difícil, se o fardo pesou, se a porta estreita está difícil de passar, se você não está conseguindo ir, você sabe o que tem que fazer. Descansa no Senhor. É nele. É oração. É jejum. Paga o preço. Nós temos que estar dispostos também a pagar o preço. O problema é que muitas das vezes nós não estamos dispostos a pagar o preço. Nós precisamos pagar o preço. E muitas das vezes a gente vai precisar abrir mão de alguma coisa, para que outras possam chegar na nossa vida. Isso vai acontecer o tempo todo, gente. Nós precisamos encarar a realidade das coisas. Nós não podemos desmotivar quando essas coisas chegam. Eu desmotivei. Por quê? Você sabia que isso poderia acontecer a qualquer momento. Você é igual um jogador de futebol. O cara está lá no final do campeonato lá. O time dele está ganhando de 2-0. Aí ele está na frente do gol. Ele e o goleiro, é só ele chutar e fazer o gol. Aí ele para, não, vou fazer o gol não. E volta para trás. Acontece isso? Vou voltar lá para o meio de campo. Já está ganhando de 2-0, vou guardar esse gol para o outro jogo. Ninguém vai fazer isso. Ele vai chegar cara a cara e vai fazer o gol. Esse é o objetivo. É a nossa vida, é a nossa também. Nós estamos cara a cara com o gol, vamos chutar, vamos fazer. Nós não podemos ficar voltando para trás e começar lá de trás de novo. O objetivo era ali. E por que a gente não está fazendo? Porque eu estou desmotivado. Tem algumas palavras que vão virando moda, né? Não é verdade? Tem muitas coisas que vão falando com a gente e a gente vai acostumando com aquilo, né? E a gente vai achando aquilo tão normal. Depressão é uma palavra da moda, não é? Mas está depressivo. Depressivo por quê? Jovens, muitos jovens, está depressivo. Gente, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós não podemos ficar o tempo todo escondendo atrás de problema.
Nós não podemos ficar o tempo todo, falo os anos, estou desmotivado. Coisas tão simples, tão fúteis, que tem nos colocado em condições de perdas. Jesus, ele veio na terra como homem, passou por dores, por condições infinitamente pior do que qualquer um de nós já passou e já vai passar na nossa vida. Nada que nós já passamos na nossa vida até hoje se compara ao que Jesus, enquanto homem, passou aqui na terra por mim e por você. E ele não desistiu. Ele não murmurou. Eu imagino que lá na cruz, em um determinado momento, naquele momento que ele fala, Pai, por que me abandonaste? Eu acho que ali foi o ápice da dor. Eu acho que ali o sofrimento estava tão grande, mas tão grande, ele, enquanto homem, porque ele estava ali enquanto homem, por mim e por você. O sofrimento era tão grande, mas tão grande, que naquele momento ele falou, Pai, por que me abandonaste? Mas nem assim ele desistiu do seu propósito. Ele foi até o fim. Quer sofrimento maior que esse? Mutilado por mim e por você, sofreu por mim e por você, e ele não desistiu dos seus propósitos, hora nenhuma. E eu, qualquer coisinha que acontece, eu vou desistir? Qualquer coisinha que acontece na minha vida, eu vou jogar a toalha? Eu vou desmotivar? Por que que a gente desiste tão fácil dos nossos sonhos? Por que que a gente desiste tão fácil dos nossos objetivos? Repito para vocês, a gente precisa pagar o preço. Se está cansado, você sabe o caminho é Jesus. Você sabe aonde descansar. Você sabe aonde encostar sua cabeça e orar. Você sabe que tem um colo te esperando 24 horas por dia. Que privilégio, né? Que privilégio que nós temos de saber que 24 horas por dia nós temos um Consolador. E muitas das vezes a gente nem faz a nossa parte. Então a gente precisa pagar o preço. Oração, jejum, oração. Jejum sem oração é o que eu falei hoje com o pessoal, é dieta. Não adianta fazer jejum sem oração. Jejum sem oração para mim é dieta. Você tem jejum e oração. Buscar do Senhor o tempo todo, buscar de Deus. Porque só assim que nós vamos conseguir passar pela porta estreita. É só assim que nós vamos conseguir avançar. É só assim que nós vamos conseguir vencer as dificuldades. É só assim. Não tem outro caminho. A gente pode até achar que tem. Alguém pode até apresentar para a gente algo diferente disso. Mas eu vou te falar uma coisa. Não vai ser eficaz. Não vai ser na rocha. O primeiro vendaval que vir vai levar embora. E de repente você já vai olhar para trás e vai ser tarde, porque você não vai conseguir fazer mais nada de diferente. Amém? O Senhor, Ele te chamou por um sonho. Ele te chamou para um propósito. Então jamais desista dos seus sonhos. Jamais desista dos seus objetivos. Custe o que custar, aconteça o que acontecer. Você sabe o que tem que fazer. Deus está contigo o tempo inteiro. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. Em algum momento você pode até achar que você estava sozinho. Em alguma luta, em alguma dificuldade, mas você não estava. O Senhor estava com você. O Senhor está com você o tempo todo. O que você precisa é crer. Somente creia.
Creia. Creia no Senhor. O tempo todo creia em Deus. Aconteça a luta que acontecer. Aconteça o problema que acontecer. Creia. Não deixe a sua fé ser ofuscada, abalada por uma fala de uma pessoa, por uma orientação errada, até mesmo por uma coisa que você foi fazer e deu errado. Lembra daquilo que eu falei? Será que você não está antecipando a sua colheita? Será que você não está querendo colher na hora errada? Então creia, somente creia, porque o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o seu pastor, e nada, absolutamente nada, nos faltará nessa vida. Essa certeza nós temos. E digo para vocês mais uma vez, que privilégio que nós temos de poder falar desse jeito que eu estou falando aqui agora, que nós temos o Consolador, que nós temos alguém por nós o tempo todo, alguém esse que nunca perdeu uma batalha sequer. Não estou falando de Rússia, eu não estou falando de Ucrânia, eu não estou falando de presidentes vaidosos, eu estou falando de Jesus. Eu estou falando daquele que nunca perdeu e nunca vai perder uma batalha. Que privilégio que nós temos, que orgulho que nós temos que ter, de servir um Deus que não perde uma batalha sequer. Isso é um privilégio que nós temos na nossa vida. E por esse privilégio que você tem, você não pode desistir. Você não pode. Você tem tudo na sua vida, então não existe motivo para desistir. Não existe motivo para você estar desmotivado. Você precisa estar o tempo todo com a sua chama acesa. Amém? Glória a Deus. Temos louvor ainda? Sim? Amém, vamos lá. Glória a Deus.